São José, que tivestes a singular tarefa de amar com coração de pai e de educar para a vida Jesus, o Filho de Deus feito homem, protegei-nos dos perigos e das tentações sedutoras do mundo. Mantei-nos firmes na fé e orientai a nossa vida para o bem e a caridade em favor de todos. São José, rogai por nós. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. E eu disse... Prosseguindo o nosso tema sobre São José, nós estamos ainda dando as orientações iniciais a respeito daquilo que nós depois vamos desenvolver a respeito da teologia de São José. Nós fizemos apenas uma explanação geral até agora e nós vamos, neste tema, falar do desenvolvimento da teologia de São José. Falamos que existe uma teologia de São José ou uma josefologia, falamos da importância de São José na história da salvação. E nós vamos agora lembrar que tudo isso que nós vamos falar sobre São José teve uma caminhada, foi fruto de reflexão, de estudo ao longo dos séculos. Portanto, nós vamos agora abordar um pouquinho o desenvolvimento das reflexões sobre São José, da teologia de São José ao longo dos séculos. E iniciamos sempre com uma oração. Então rezemos. São José, guarda de Jesus e esposo puríssimo de Maria, que passastes a vossa vida no cumprimento perfeito do dever, sustentando com o trabalho de vossas mãos a Sagrada Família de Nazaré. Protegei-nos e sede-nos propício para que, confiantes, recorremos a vós e para que saibamos encontrar em vós o nosso protetor, que experimentastes a provação, o cansaço e o trabalho, mas o vosso coração, repleto da paz mais profunda, exultou de alegria pela intimidade com o Filho de Deus que vos foi confiado e com Maria, Mãe Dulcíssima. Ajudai-nos a compreender que não estamos sozinhos no trabalho, a descobrir Jesus ao nosso lado e a acolhê-lo com a graça e a custodiá-lo fielmente como vós fizestes. São José, rogai por nós. Então, esse terceiro tema que vamos desenvolver é a respeito do desenvolvimento da teologia de São José. Nós sabemos que, ao longo dos séculos, a missão de São José, a presença de São José na história da salvação, na vida, portanto, dos cristãos, ela ficou mais voltada para uma devoção popular e não foi tanto objeto de estudos dos teólogos e até pelo magistério da Igreja. E isto fez com que houvesse, sobretudo nas últimas décadas, uma preocupação para lembrar
a importância de São José no plano da salvação. E por isto, ao longo dos séculos, é claro que foi se desenvolvendo uma reflexão, um aprofundamento sobre a pessoa, sobre a missão de São José. Seja com os teólogos, e foram vários teólogos que se ocuparam de fazer reflexão sobre São José, e seja por outros meios, como, por exemplo, o magistério da Igreja. Ao longo da reflexão da teologia geral da Igreja, São José sempre foi visto mais como um subtema quando se falava de Jesus ou quando se falava de Maria. Ou seja, ele entrava de maneira secundária na reflexão. Portanto, não havia uma reflexão voltada diretamente para a sua pessoa ou a sua missão. E isso tem uma razão do porquê que José não mereceu tanta reflexão particularizada a seu respeito. Primeira coisa é porque São José tem pouco a se dizer sobre ele. Pouco, mas muito. E o seu silêncio nos evangelhos não são, como nós falamos, um silêncio vazio, mas um silêncio que foi marcado por ações concretas. Por isso, São José foi um homem do agir, foi um homem de um silêncio frutuoso. E isto fez com que já bastasse para a figura de São José o que ele agiu, o que ele fez. De outra parte também, os teólogos e a partir mesmo dos evangelistas, eles tinham duas figuras marcantes para se preocupar. A primeira era Jesus, é claro. Jesus precisava ser mais conhecido, mais estudado, e a pessoa de Maria, que é a mãe de Jesus, aquela que colaborou diretamente no plano da salvação, em colaboração com São José. Portanto, essas duas figuras, Jesus e Maria, eram a maior preocupação da reflexão teológica. E, nesse sentido, José ficou, é claro, um pouco de lado. É claro que nós precisamos lembrar também que no início da Igreja, os primeiros séculos da Igreja, foram séculos de construção da cristologia. Portanto, tinha toda a dificuldade das heresias cristológicas e a preocupação da reflexão teológica era para defender as heresias cristológicas e, nesse sentido, se voltava toda a atenção seja para Jesus e, consequentemente, para Maria. Mas essa ausência de recordação de São José não foi para dizer que ele não era importante, mas para deixar claro que a sua função, embora pouco conhecida, foi uma função importante e valorosa na Igreja e para os cristãos. Nesse sentido,
a presença de Maria ainda hoje continua sendo uma presença muito forte na reflexão teológica, haja vista todas as reflexões, todos os estudos, todos os livros que saem continuamente a respeito de Maria. E ela tem o seu lugar, a sua importância, assim como de Jesus, é claro, mas nós precisamos lembrar que se Maria e José tiveram esta atenção toda particular na reflexão teológica, São José não foi esquecido na teologia da Igreja de uma maneira geral. E, portanto, nós precisamos resgatar esta riqueza da reflexão josefológica feita ao longo dos séculos para podermos ter uma base josefológica que nos apresente tudo aquilo que São José realmente representa na história da salvação e no plano de Deus. Então, nós precisamos lembrar que São José ficou marcado sempre no coração dos cristãos, ficou sempre assim valorizado na devoção popular e na liturgia também. Nós encontramos muitas coisas bonitas que a liturgia apresenta sobre São José durante a sua a caminhada da Igreja nos séculos passados. E haja vista tudo aquilo que mereceu a atenção da Igreja ao longo dos séculos e que o Papa Francisco deixou bem claro na sua reflexão Patris Corde, afirmando que São José é um pai amado, um pai que recebeu a atenção ao longo dos séculos. E na reflexão teológica também, ele recebeu a sua importância. Embora hoje nós sabemos que no currículo de teologia não se contemple nada sobre São José, infelizmente. No estudo de teologia, estudo da preparação dos padres para a pastoral, não se contempla a presença de São José. Ele permanece sempre escondido. E por isso é que talvez pouco se fale sobre São José, ou pouco se conheça sobre ele, porque as faculdades de teologia pouco fazem ou falam a respeito dele. E é fácil nós encontrarmos pessoas, até da igreja e até padres, que dizem, olha, de São José, o que vamos falar? Não tem nada para dizer, enquanto que existe realmente muita coisa para nós conhecermos no campo da josefologia, que reforça o conhecimento, a missão de São José no plano da salvação e, como nós falamos, como ministro da nossa redenção. É muito importante que nós lembremos que nós temos documentos bonitos e ricos que falam de São José, que são do magistério da Igreja. Um deles, aquele que nós lembramos, a Redentores Custos, do Papa São João Paulo II, que coloca São José no coração da redenção da humanidade. E
Por isso, houve sempre uma preocupação da Igreja, dos padres da Igreja e dos próprios devotos de fundamentar a presença de São José em suas vidas e nas reflexões teológicas. A devoção de São José, portanto, ficou bastante valorizada, e se nós tivermos o tempo, a paciência de garimpar tudo aquilo que nos é dado a conhecer por meio daquilo que foi produzido ao longo dos séculos na Igreja, na teologia, nós vamos encontrar muitíssima coisa a respeito dele. E não ficarmos com uma visão redutiva, apenas abordando a problemática da infância de Jesus, que são colocados para nós no Evangelho de Mateus e de Lucas, onde deu bastante campo de imaginação para os apócrifos colocarem uma figura de São José que não condiz com aquilo que ele é. E às vezes nós ainda ficamos com esta figura redutiva de São José. Portanto, a josefologia, ao longo dos séculos, ela foi desenvolvendo devagarzinho, não com toda aquela vontade, aquele esforço, aquele desempenho que houve em relação à pessoa de Jesus e à pessoa de Maria, mas José ficou presente, sim, na reflexão teológica e, sobretudo, na devoção do povo que o valorizou ao longo dos séculos. Então, nós precisamos buscar na reflexão teológica aquilo que nós podemos colher para dar o fundamento da josefologia hoje. E isto nós podemos não escolher, mas encontrar fazendo referência à missão que José desenvolveu ao lado de Jesus, particularmente na infância de Jesus, e ao lado de Maria, como esposo de Maria, como defensor da virgindade de Maria. E isto não passou desapercebido, sobretudo na reflexão dos padres da Igreja. Tanto é verdade que o Papa João Paulo II, na sua exortação apostólica Redentores Custos, ele declarou que os padres da Igreja, inspirando-se no Evangelho, desde os primeiros séculos, puseram em relevo que São José, assim como cuidou com amor de Maria, se dedicou com empenho jubiloso à educação de Jesus. Portanto, eis aqui, os padres se preocuparam com a pessoa, a missão de São José. Mas, se como nós queremos lembrar aqui um pouquinho o desenvolvimento da josefologia, nós devemos recordar que foi somente a partir do século XIII que São José passou a ser mais considerado na reflexão teológica e mereceu receber mais consideração a partir dos teólogos medievais que procuraram ressaltar a participação de São José no mistério da nossa salvação. E dentre estes, nós temos um grande teólogo que é São Tomás de Aquino, o qual
elaborou 3 afirmações fundamentais que são a base da teologia josefina. Ele refletiu e ensinou que houve o matrimônio verdadeiro e perfeito entre José e Maria quanto à essência, embora não quanto ao uso. Pois ele afirmou também que São José teve uma virgindade perfeita, conservada por toda a vida. E a terceira coisa que ele afirmou é que houve o voto de virgindade, seja Maria como para José. E esse voto foi condicionado antes do matrimônio e absoluto depois do matrimônio. Então aqui nós já vemos que São Tomás de Aquino, lá pelo ano 1200 e tantos, já procurava dar os indícios de uma josefologia, do desenvolvimento de uma josefologia, de uma teologia de São José. Mas um especial destaque sobre a teologia de São José será dado aí depois de 2 séculos aproximadamente, lá pelo ano de 1415, quando um chanceler da Universidade de Paris, chamado Gerson, se preocupou, ele era um grande devoto de São José, e ele se preocupou com o desenvolvimento da teologia de São José, escrevendo algumas obras importantes. Uma delas, por exemplo, é chamada de Considerações sobre São José, e uma outra obra é chamada de Josefina, onde ele fez várias referências sobre a pessoa de São José, a missão de São José. Mas ele teve uma outra participação muito bonita quando ele, ao escrever um sermão sobre a Natividade de Nossa Senhora e do valor do seu esposo São José, ele pronunciou esse sermão aos padres de um concílio chamado Concílio de Constança, em 1416. E ali, Gerson já deu algum fundamento muito importante para a josefologia. Por exemplo, ele defendeu que São José foi santificado no seio materno. Não que foi concebido sem o pecado original, não, mas que foi santificado no seio materno, assim como São João também, São João Batista. Ele defendeu também nesse concílio que a imunidade da concupiscência, ou seja, da tendência, da inclinação para o mal na vida de São José. Ele defendeu ainda a ressurreição de José e a sua assunção aos céus. Também ele aplicou para São José, Jesus e Maria, um título muito bonito. Ele chamou a Trindade terrestre, Jesus, Maria e José. Então, aqui nós vemos já um outro ponto importante que houve no desenvolvimento da teologia de São José. Depois virão vários outros teólogos que vão publicar obras importantes sobre a pessoa de São José e que mais para frente nós vamos fazer referência a que esses teólogos assim disseram. E são muitos, é impossível lembrar todos, mas vamos lembrar alguns dos seus pensamentos importantes. Outro progresso importante que marcou a josefologia, o desenvolvimento da josefologia, se deu
com um padre dominicano chamado Isidoro Isolanes, lá pelo ano de 1500. Esse teólogo, ele publicou o primeiro tratado sistemático sobre São José. Esse tratado se chamou A Suma dos Dons de São José. E esse tratado de Isolanes passou a ser uma referência para o estudo de São José. Passou a iluminar todos aqueles que se interessavam por conhecer São José e por desenvolver uma reflexão sobre ele. Ele recolheu de maneira metódica tudo aquilo que tinha sido apresentado sobre São José. E foi realmente um verdadeiro tratado teológico sobre esse nosso santo, que ajudou muitíssimo no desenvolvimento da reflexão sobre a missão de São José. Ele, ao ser muito considerado, deixou também uma frase muito importante que vai marcar aqueles que tinham o desejo, tinham a vontade do conhecimento de São José. Ele vai afirmar assim, que o Espírito Santo não cessará de agir nos corações dos fiéis até que a Igreja não honre com um movimento de veneração o divino José e se funde mosteiros, edifique igrejas, eleve altares em seu nome, multiplique as suas festas e mais solenemente as celebre. E ele ainda profetizou que grandes homens estudarão os dons interiores de Deus escondidos em São José e encontrarão tesouros de inefáveis ou de inestimáveis valores. E ele conclui ainda dizendo, nós somos levados a acreditar que Deus quer, no fim dos tempos, que se honre São José na igreja militante com as honras mais esplêndidas e o torne objeto da mais profunda veneração. Um dia, diz ele, se verá que a festa do pai adotivo de Jesus Cristo, do esposo da rainha do mundo, será a festa principal e solene. Isolanes foi realmente um profeta nesse sentido, porque aquilo que ele falava há 500 anos atrás, hoje se concretiza. São José tem o seu lugar na igreja, São José tem as suas festas litúrgicas importantes. Lembrando ainda, nessa caminhada do desenvolvimento da teologia de São José, nós vamos colocar ou referenciar um outro teólogo jesuíta chamado Francisco Soares. Lá pelo ano de 1600, ele também se preocupou muito em aprofundar o conhecimento, a teologia de São José, e deu um salto de qualidade no aprofundamento do conhecimento de São José com a sua obra que se chamou Os Mistérios da Vida de Cristo. Nesta obra, ele falou alguma coisa muito importante e que realmente teve que ter coragem para falar naquele tempo a respeito de São José. Ele colocou São José no ministério da ordem hipostática, ou seja, ele defendeu que São José não foi apenas um homem cheio de virtudes, um homem santo, um homem de valor, pai de Jesus, esposo de Maria, mas que ele participou do mistério da encarnação,
de Jesus. E ele afirmou que José foi ordenado à ordem da união hipostática, ou seja, a união da natureza humana de Jesus com a natureza divina. Houve nesta união uma colaboração de São José. Maria de uma maneira toda particular e José também como o seu colaborador e como o pai de Jesus. Outra pessoa importante, outro teólogo que vai ainda desenvolver a teologia de São José é um franciscano chamado Cartagena. Ele vai desenvolver as mesmas ideias que Soares desenvolveu. Depois de Soares, que falou tudo isso sobre São José, dando esses passos ousados a respeito da sua missão, nós vamos ter que esperar o final, ou a metade, melhor dizendo, do século XX, com grandes teólogos que colaboraram muito na teologia de São José. E eu quero fazer referências a alguns que eu conheci, que eu tive a oportunidade de conversar com eles. E depois, mais para frente, nós vamos lembrar o pensamento desses teólogos e de outros cujos nomes eu não vou lembrar aqui. Mas eu gostaria de lembrar, dentre esses, a partir da metade do século passado, que colaboraram muito no desenvolvimento da teologia de São José e que souberam canalizar tudo aquilo que foi produzido, escrito, refletido ao longo do século sobre São José, para dar esse enriquecimento à josefologia. Estão aí a pessoa de Padre Tarcísio Stramari, que faleceu o ano passado, que foi um dos maiores, e é talvez considerado nessas últimas décadas, é considerado sem dúvida o maior josefólogo, Tarcísio Stramari, que inclusive é da minha congregação dos Oblatos de São José. Um outro também muito importante foi o teólogo José Antônio Carrasco, que desenvolveu uma teologia bonita sobre São José. Tantos valores ele colocou na pessoa de São José. Outro, eu já lembrei aqui, Bonifácio Iamera. Outro, Roland Gautier. Todos esses aí que eu fiz essa referência foram josefólogos de grande empenho na reflexão sobre a missão, sobre a colaboração de São José na história da salvação e, portanto, colaboraram no desenvolvimento da josefologia. Como eu disse, mais para frente nós vamos lembrar o pensamento desses teólogos. E esses teólogos hoje nos ajudam para o progresso da josefologia. E esses teólogos hoje nos fazem ver que o estudo sobre São José, o empenho do conhecimento a São José, continua forte. Tanto é verdade que depois desses teólogos, São José não é visto somente como esposo de Maria, como pai de Jesus, como carpinteiro, mas é visto na sua relação com as pessoas da Trindade, com o Filho, que é Jesus, com o Espírito Santo e com o Pai. Tanto é verdade que nós temos hoje estas colocações que enaltecem a pessoa de São José,
colocando-o na relação hipostática com o Filho de Deus, ou seja, ligando a esse mistério da vinda de Jesus ao mundo ao assumir a natureza humana. E hoje nós temos, inclusive, o próprio Papa Francisco, na sua carta apostólica, a colocação da presença de São José como aquele que se tornou a sombra do Pai Eterno, em que o Papa Francisco se baseou para colocar esta afirmação na sua carta apostólica deste ano, o ano de São José. Ele baseou-se em alguns teólogos, em alguns pensadores, em alguns josefólogos. Eu quero lembrar dois deles aqui que enaltecem São José, ou seja, colaboraram e colaboram bastante para o conhecimento, o desenvolvimento da teologia de São José. Um deles é o teólogo André Dosé, e ele escreveu um livro chamado São José, o Pai do Filho de Deus, e escreveu também um outro livro chamado São José, a Sombra do Pai. E ele desenvolve esse teólogo que São José teve um relacionamento pessoal com o Pai Celeste. Eu acho uma afirmação muito forte, muito grande, em que São José recebe toda essa dignidade, assim como Maria teve essa relação pessoal, esse relacionamento pessoal com o seu próprio filho Jesus. José teve um relacionamento pessoal com o Pai Celeste. E o Papa Francisco, portanto, vai apresentar São José como a sombra do Pai. Ele baseou-se para colocar essa sua afirmação não só na obra de André Dosé, conforme nós lembramos há pouco, mas também de um outro escritor, que não era teólogo, um polonês chamado Jan Dobrowolski, e ele escreveu um romance chamado A Sombra do Pai. E nesse romance ele coloca que a presença de Deus estava na pessoa de São José como uma sombra, assim como Deus, no Antigo Testamento, caminhava junto com o seu povo pelo deserto por meio de uma sombra manifestando a sua presença. Esta é uma evolução muito grande na teologia de São José que nós tivemos ao longo dos séculos. E lendo um livro do teólogo Leonardo Boff, o livro se chama São José, ele defende algo até mais forte ainda. Ele defende que Deus, Pai, personalizou em São José a sua presença. Ou seja, que o Deus Pai foi manifestado na pessoa de São José. É claro que Leonardo Boff, ele tem todo o cuidado de esclarecer que esta sua ideia é uma hipótese teológica, ele chama de um teologúmenum, ou seja, de uma teoria teológica, não é um ensinamento do magistério da Igreja, não é um ensinamento oficial da josefologia, mas isso explica como a josefologia
tem desenvolvido e tem encontrado um lugar digno, grande, fabuloso da pessoa de São José em relação ao plano de Deus. Nós vamos depois, na sequência dos nossos próximos encontros, fazer referência a todas essas ideias, porque nós falamos que as nossas colocações aqui serão voltadas, referenciadas segundo a josefologia, ou seja, segundo aquilo que a teologia de São José nos apresenta. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo.